Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, o programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira, nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Continua no ar aí para quem quiser assistir também nos dias seguintes, trazendo sempre um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira, estou hoje aqui na companhia da Ivani dos Santos Reis, que é a presidenta do Sindilimp, o sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras do setor da limpeza no Espírito Santo, para falar do nosso assunto da semana, que repercutiu muito no noticiário, foi a greve do setor, né, que teve início nesta segunda-feira passada e nesse momento se encontra aí suspensa, com muitas reuniões, assembleias em breve. Bem-vinda, Ivani, obrigado pela presença. Semana corrida, imagino, para você, né? Semana corrida, né? Mas com certeza valeu a pena. É uma categoria tão importante como outras categorias profissional e o compromisso, né, da direção do Sindilimp com a categoria. É isso. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, né? Temos ainda no programa o bloco de rolê com as dicas culturais do fim de semana, tem bastante coisa legal acontecendo. E antes, né, do nosso assunto da semana, a gente aprofundar, vamos dar uma passada pelo nosso tradicional giro de notícias. Bom, na política, uma das notícias das semanas é a confirmação que Sérgio Majeski vai para o PDT e entra na disputa para a Prefeitura de Vitória. Ex-deputado estadual acertou a filiação, né, com o Diretório Municipal e vai oficializar em breve, inclusive com a presença do Sérgio Vidigal, presidente estadual. O Majeski deu uma entrevista há pouco tempo aqui no programa Política ES, falando um pouco das pretensões dele, que ia revelar o partido em breve, está revelado, então, é o PDT. Também aí outra notícia que o ex-secretário de Meio Ambiente vai concorrer à Prefeitura de Viana. O Fabrício Machado foi lançado no evento de posse da nova executiva do PV em Viana, lembrando que o PV faz parte da federação, né, com o PT e o PCdoB. Na Câmara de Vitória, André Moreira mobiliza manifesto pela qualidade no ar em Vitória. A iniciativa do vereador tem apoio de 17 lideranças e grupos de movimentos sociais e partidários, né, em relação ao projeto de lei que foi aprovado e está aí na justiça por uma ação da FINDES, Federação das Indústrias, contrária a essa nova lei. A notícia também de Vitória, a Prefeitura apresentará plano de dispersão para o Carnaval do Centro de Vitória. O tema tem tomado também os noticiários nas últimas semanas, né? Os blocos de rua têm reivindicado, então foi assumido um compromisso da gestão numa reunião na quarta-feira para a apresentação desse plano. Outra notícia interessante, notícia boa dessa vez, né? Serra terá unidade de saúde referência para mães atípicas. Primeiro iniciativa do tipo no Brasil, compromisso firmado entre o prefeito Sérgio Vidigal e o coletivo das mães, né? Junto a outras medidas que estão aí para acontecer nesse ano de 2024, lá no município da Serra. Também temos a notícia que o Espírito Santo está entre os 10 primeiros em processo de racismo no TRT. Os dados abarcam a intolerância religiosa e a discriminação racial, a pesquisa da Jus Brasil. Notícia também da semana: 20 municípios do Espírito Santo vão receber o primeiro lote de vacinas contra a dengue, sendo que 7 municípios com alta incidência da doença ficaram de fora. As doses vão chegar até o início de fevereiro. Isso se conecta com outra notícia de que o Espírito Santo teve o maior índice de dengue por 100 mil habitantes no Brasil no ano passado, 2023, né? Também temos notícia que a UFES pede para a AGU que reavalie o parecer que determina a exoneração da Jaciara Paiva, professora da universidade. Inclusive foi o tema, né? Esse caso foi o tema do nosso último Papo de Repórter. Você pode conferir aí no histórico um pouco da repercussão do caso da professora que está sendo ameaçada aí de exoneração da Universidade Federal do Espírito Santo. Entrando aqui, falando dos movimentos sociais, acampamento em Pinheiros pressiona por assentamento de 200 famílias. Uma decisão judicial determinou a reintegração de posse ao consórcio responsável por uma barragem ali na região, que está reivindicando essa área, que está tendo um acampamento de famílias rurais. Técnicos de enfermagem do Hospital Jaime protestam pelo pagamento do piso. Manifestantes vestiram preto em sinal de luta e empunharam cartazes com a pergunta: cadê o piso? Né? Mais um episódio dessa luta dos trabalhadores da enfermagem, que está no Século Diário Notícia Completa. Também falando de Vitória, o funcionamento do mercado da capixaba ainda é cheio de incertezas, diz a Amacentro, a Associação de Moradores do Centro de Vitória, onde está o mercado, né? Reivindica um espaço para comercialização de artesanato e produtos da agricultura familiar.
nesse lugar histórico que está sendo aí, passando por obras, né, para ser reinaugurado em breve. Outra notícia fala que biodiversidade é a base da prosperidade econômica e social no litoral sul do Espírito Santo. Reportagem da Fernanda Cosemenco com cientistas que detalham a riqueza de espécies e ambientes na região e recomendam a criação de unidades de conservação. Todo esse conteúdo está no seculodiario.com.br. Falando aqui dos nossos canais, né, das redes sociais, o Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, temos a entrevista com Tony Braga, do Sintect, Sindicato Representando os Trabalhadores do Correio, que falam das tentativas de privatização, né, que ocorreram no governo Bolsonaro e dos desafios atuais dessa categoria aí, dos carteiros, entregadores e tudo mais. Também temos no Política ES, PT apresenta pré-candidatura à Prefeitura de São Mateus, o partido aposta na professora Zenilza Pauli, num dos poucos municípios capixabas que Lula venceu em 2022, né? Tem um grande eleitorado aí do Lula e o PT aposta, né, nesse eleitorado para ter uma candidatura forte. O programa Raiz Capixaba, que entra no ar neste domingo a partir das 9 horas nos canais do Século, traz uma conversa sobre o Carnaval do Boi Pintadinho em Muqui, no sul do Espírito Santo, que é um evento único, né, que acontece aqui no estado e está chegando a hora. Bom, fechando nossas notícias, vamos para o assunto da semana. Bom, estamos aqui com a Ivani dos Santos Reis, né, presidente do Sindilimp, para falar um pouco do assunto da semana, que é essa greve, né, da categoria da limpeza. O sindicato representa, né, uma grande diversidade, inclusive, de trabalhadores, né, de limpeza aqui do estado, e queria saber, né, Ivani, que contasse um pouco dos motivos, né, motivações e reivindicações que essa greve traz. Bom, a categoria, né, nós temos uma pauta que é importante para toda a sociedade, né, que são os trabalhadores da limpeza urbana no estado do Espírito Santo. Nós tivemos 5 rodadas de negociação no sindicato patronal e nós não tivemos resultado positivo. A gente só ouvia do patronal que tinha que aguardar sair a infração do período. A partir do dia 10 de janeiro saiu a infração do período. Este ano foi a primeira vez que o patronal também não negociou nem outra cláusula, que diz que era só a infração e isso. Que dá 3,71. E é uma proposta que a categoria tem, né, reivindica ganho real, cláusula social, exemplo, auxílio alimentação, café da manhã, entre plano de saúde, que é uma pauta que precisa ser vencida, que é uma categoria que sofre muito acidente e que existe muito acidente de trabalho. E esse plano de saúde que atende essa categoria, ele é um plano de saúde ambulatorial, aonde tem, porque tem nem todos os trabalhadores que têm um plano de saúde. Então, é uma pauta que o trabalhador reivindica e que não é de agora. Hoje, na Convenção Coletiva do Plano de Saúde, ele é 35% trabalhador e 65% patrão. E são um plano de saúde, a maioria deles são ambulatorial. Então, o que o trabalhador tem cobrado? Que seja com direito à internação e que seja um plano de saúde melhor. Porque, realmente, como eu falei, o índice de acidente nessa categoria ele é muito grande. E, às vezes, o trabalhador vai para o SUS, por mais que a gente fala que o SUS é importante, mas há necessidade, o cuidado com essa categoria. E, além disso, eles trabalham com churume. Então, assim, esses trabalhadores eles precisam fazer um tratamento de pele. E que, às vezes, uma demanda no SUS para poder fazer o cuidado da saúde desse trabalhador, até conseguir uma consulta, não é fácil, e vocês sabem disso. Então, a gente entende que é uma pauta social que ainda não foi vencida, que está na reivindicação da categoria, não pode se esquecer, mas nós tivemos, nessa pauta, com 15 itens, nós tivemos 5 itens, que é o que vai ser apresentado para os trabalhadores. Que o social é redução da jornada dos garis para os novos contratos afirmados com as administração ou em aditivos, contratos aditivados, uma jornada de 6 horas, sem redução de salário. Que atualmente são 8 horas. Hoje, atualmente, é 8 horas. No município de Vitória, desde a pandemia para cá, o sindicato tem um acordo com a empresa de 6 horas. No município de Guarapari, que já tem muito tempo que nós temos esse acordo de 6 horas. E alguns trabalhadores no município de Linhares, que já é 6 horas. Trazer para a convenção coletiva essa cláusula, que é uma cláusula social, é muito importante. Então, eu entendo que a categoria São trabalhos que, às vezes, exigem muito também, né? Exige fisicamente e tudo mais. Exige muito. Então,
O que foi conquistado para essa categoria? 7% em ajuste salarial, em todas as cláusulas econômicas, e 7% no auxílio alimentação da categoria. A diferenciação que tem, e que a gente vem pedindo uma valorização diferenciada para os coletores e os jardineiros, que foi 9%. Coletores, jardineiros e também os encarregados. E outra cláusula social importantíssima, que a nossa pauta é equiparação salarial do interior com da Grande Vitória. Os trabalhadores do interior é o mesmo lixo, é o mesmo sol, é a mesma chuva. Existe 4 tabelas na convenção coletiva. Então, hoje, né, se a categoria, no dia 31, aprovar, a tabela do interior, ela se acaba, vence a tabela do município de Aracruz, que não é a melhor ainda, mas é uma tabela melhor que a do interior. Então, a gente entende que é um avanço social importante e econômico para a categoria. E quais municípios ocorreram as paralisações durante essa semana? Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Guarapari, e um dia no município de Aracruz. E Cachoeira Itapemirim. Teve uma assembleia na segunda-feira, né, isso durante a manhã, e a partir dessa assembleia foi decretada a greve, foi feita, inclusive, uma caminhada, né, uma marcha ali em direção ao centro de Vitória. E aí, na quarta-feira, tem uma nova reunião e é feita a suspensão dessa greve, volta às atividades, mas vocês ainda vão ter essa proposta, como você falou, quer dizer, foi suspensa a greve, mas vai ser apresentada para a categoria. Se ela aceitar, termina a greve, se ela rejeitar, volta-se a greve. A categoria, neste momento, ela está em estado de greve, né? Uhum. Então, foi suspensa a greve devido à mediação no Ministério do Trabalho, uma mediação cansativa, mais de 8 horas de mediação. Nós entramos, foi 9h30 e saímos, eram as 4h15 da tarde. Então, assim, não foi fácil chegar a essa proposta. Então, nós se comprometemos com o auditor fiscal, que conduziu a mediação, de levar essa proposta para a categoria, entendendo o momento, mas com muita dificuldade, que a gente entendia que outros pontos precisavam ser discutidos. Mas o patronal está muito irresistível. Mas sem parabenizar essa categoria e dar importância da decisão dela. Porque se essa categoria não tivesse vindo, não tivesse participado, a proposta dos patrões era só 3,71. E uma conquista, uma mobilização, uma marcha de Gurijica até o Palácio, apresentando toda a capital ao comércio, que existem esses trabalhadores, que esses trabalhadores são importantes para essa sociedade, e o apoio também da sociedade com esses trabalhadores, e o respeito e o carinho. Então, isso é muito importante. Porque o sindicato pedia 15%, né? Oferecia-se 3,7%, né? Isso. E agora tem esse 7%, né? Pelo menos assim, já foi feita uma conquista, sem falar nessas questões que você falou, que são... o pessoal pensa que o sindicato só luta por salário, não, né? São várias questões que envolvem o trabalho da categoria, né? Mas eu queria saber, assim, em relação à categoria, assim, são vários tipos, você citou alguns, são várias, né? Funções que tem na categoria, né? Cada uma tem uma especificidade. Você falou que foram negociadas alguns. Aí você está falando dos garis, jardinagem, coletores, os líderes de turma, encarregados, que são a supervisão, né? Dos garis. O que precisa também, e é importante falar, o sindicato ele representa toda uma categoria com várias funções e que nós precisamos respeitar o espaço do outro. Acho que as lideranças da limpeza urbana, os encarregados, os supervisores, eles precisam compreender e dialogar melhor com esses trabalhadores. Então, existe uma insatisfação dos trabalhadores, sim, de saber que os encarregados de turma vai ter 9% e os garis 7%. Que são categorias, geralmente são menos numerosas, dão um impacto menor, digamos. São impactos menores, na folha de pagamento. Na folha de pagamento. E são geralmente, quer dizer, são serviços públicos prestados, mas geralmente esses trabalhadores são funcionários de empresas privadas, não é isso? São. Trabalho terceirizado. São trabalho terceirizado. Geralmente, Vitória, garis é a empresa Vital, Paisagismo é a empresa EMEC, são várias empresas diferentes que têm. São grandes empresas. São grandes empresas. São empresas de porte, né? São empresas sólidas. Vila Velha é Localix, que faz os garis. Com grandes contratos com as prefeituras, né? Que são, Paisagismo é EMEC,
entre outras empresas que tem. Cariacica é forte, também, que é uma empresa sólida aqui do Estado do Espírito Santo. Então, sim, são empresas que já estão nos contratos há muito tempo. Precisa ter um olhar melhor com esses trabalhadores. Não só as empresas, mas sim também os representantes, né, nossos da sociedade, os prefeitos, os vereadores, porque os garis são muito lembrados, os coletores, na época da política. Na época da política são lembrados. É uma categoria grande. Que é uma categoria grande e importante. Então, assim, tanto os prefeitos como os vereadores, eles têm que entender a importância desse trabalhador. Exemplo, eu fiquei em Vila Velha, eu tive uma pressão muito grande da Guarda Municipal de querer retirar os caminhões, de querer furar o nosso momento de greve. Foi muito ruim, porque esses trabalhadores também, eles têm direito dessa negociação. E quem estava ali? É um poder municipal que estava ali com muita truculência, com falta de respeito com a categoria, com a direção do sindicato, que estava simplesmente reivindicando e lutando para não receber apenas a infração do período. Sim, mais ganho real e outros benefícios. É interessante o efeito da greve, né? Porque o cidadão percebe, né, muito logo, né, quando acontece, começa a acumular o seu lixo. Quer dizer, vê que sem esses trabalhadores você não tem sistema de coleta. Você sequer, na verdade, assim, se a gente for pensar em outras coisas, poderia ser muito melhor o serviço, maior separação dos resíduos, né? Enfim, você poderia, inclusive, usar melhor esses profissionais, né, em funções que dessem um melhor direcionamento do resíduo. Mas, assim, o que temos hoje, a pouca separação, tudo mais e tal, mas, assim, o serviço acontece todos os dias, né, exceto nos domingos, geralmente, mas, assim, é um trabalhador que está lá todo dia. Se não tem esses trabalhadores, a gente tem um problema social ali, né, quer dizer, fica sem uma solução para uma questão que é fundamental, né? E é importante falar também que o patrão, em todo momento, nas rodadas de negociação, ele coloca algo que essa categoria hoje passou a ser reconhecida, que é a NR38. O que é que eles diziam? Eu não posso dar reajuste porque a NR38 está aí. Independente de dando reajuste ou não, a partir do dia 2 de janeiro de 2024, todas as empresas têm que cumprir a NR38, que é parabenizar mesmo o auditor fiscal, quem construiu essa NR, a comissão tripartite, porque também nós estamos tratando de segurança e saúde do trabalhador, tanto na coleta, como no paisagem, como dos garis. Então, a sociedade precisa compreender que o trabalhador da limpeza urbana ele é tão importante como o eletricista, como o trabalhador da construção civil, que existem as NR regulamentadoras. E chegou a vez dessa categoria também ter. Então, assim, em todo momento, a conta é que vem a NR38 e que vai ter impactos econômicos para as empresas. Mas não é só para as empresas. E o impacto econômico para os trabalhadores? Nós já perdemos vidas, nós temos trabalhadores que são deficientes, que sofreram acidente em imprensas, né? Agora, os trabalhadores não podem mais andar nos estribos, que não é mais estribo, é plataforma. Na realidade, tem que corrigir, né? Porque a gente está acostumado a falar estribo. Mas na norma diz que é plataforma e que tem que andar 10 km. E a gente vê constante, vocês podem observar por aí, que vocês vão ver sempre nas rodovias os coletores pendurados no caminhão, sem segurança nenhuma. Então, é algo que precisa ser discutido e que vai ser muito fiscalizado também pelo sindicato e, eu acredito, né, pelo órgão competente que construiu a NR, a norma. Certo. E aí, então, assim, a categoria segue em estado de greve até a próxima quarta-feira, pelo menos dia 31, quando vai ter a Assembleia Geral, não é isso? Sim. Então, convido todo mundo a continuar acompanhando, né, o noticiário do Século Diário, vão estar ocupando os desdobramentos da greve. Também o Sindilimp, né, acredito que está nas redes sociais também, tem o seu site, está aí divulgando as notícias dessa gostaria categoria. de convidar, né, toda a população, toda a sociedade, né, do Estado do Espírito Santo para acompanhar pelas redes sociais, tanto do Sindilimp como do Século Diário. A direção do Sindilimp não estava defendendo a greve, a gente estava defendendo que tivesse, sim, um excelente acordo, um acordo que desse para poder defender. Há 6 anos, os trabalhadores de limpeza urbana no Estado do Espírito Santo não têm feito greve pela reivindicação de salário. Todo ano a gente buscamos uma composição, mas esse ano foi impossível. Não dava para defender essa proposta. Então, agradecer a toda a sociedade pelo apoio, acompanhar e dizer que é uma proposta que vamos levar, mas quem vai decidir ainda é os trabalhadores. A direção do sindicato entende que são propostas importantes e que teve avanços econômicos e social,
mas que ainda precisam, no decorrer do ano, discutir outras questões para quando chegar na data base não ter esse impacto. Uhum. Beleza, obrigado, Ivani. Vamos fechando agora o nosso assunto da semana e vamos passar para o de rolê com a nossa agenda cultural. Bom, nesse fim de semana, é só lembrar que uma das atrações, né, principais aí é Xande de Pilares, o sambista, que vai tocar sexta-feira na Arena Vitória, lá em Camburi. Ele faz um show gratuito. Na mesma noite se apresenta também Lelei do Cavaco e Joana Zanqueta, 2 grandes artistas aqui do Espírito Santo. Começa às 18 horas, né? E teremos os 3 shows. No sábado, lá na mesma Arena Vitória, fica em Camburi, a partir das 20 horas tem Diego Lira e Orquestra Amor, seguido de Chumbrega e Amigos, né? Convidados são Denise Martins, Alisson do Banjo, Aline Martins e Andinho. Lembrando também que temos agora o segundo final de semana do evento Delírio Tropical, lá na Praia de Itapuã, em Vila Velha. Várias atrações gratuitas se apresentam. Temos, nessa sexta-feira, né, hoje temos atrações como Herança Negra, às 16 horas, seguido do Dudu MC convidando 90, Morena, o Faraó e Banda Funk Retrô, que entra ali fechando a noite a partir das 21 horas, então vai ter o dia todo atrações. E no sábado a programação começa às 10 horas com Samba Crioulo, que convida o Leozinho, e segue até de noite com Balança Penha, Som de Fogueira, Flavinha Mendonça, Andréa Neri, Jagamei, Samba Ju e convidados, né, trazidos por esses grupos. No domingão tem a bateria da Mug, Cidade do Reggae, Pura Vida, Macucos, André Prando e vários convidados. Informações estão no Instagram, que é @Delírio Tropical. Temos também no domingo a Descida da Ladeira da Piedade, evento que marca os preparativos finais da Escola de Samba Unidos da Piedade, que é a mais antiga do Espírito Santo. Vai ser no dia 28 de janeiro, então, nesse domingo, a partir das 2h30 da tarde, com atrações como Lex Samba e Lilian Lomeu, e, claro, a bateria Ritmo Forte, que é a bateria da escola, junto com todo aí as diferentes alas e grupos que compõem a escola de samba. Lembrando que é a reta final, né, dos desfiles que acontecem dia 2, 3, 4 de fevereiro, na semana seguinte, uma semana antes do Carnaval Oficial, os desfiles aqui em Vitória. Então, a maioria das escolas está realizando seus ensaios com bastante frequência, então pode ser uma boa pedida procurar aí sua escola favorita, ou se quiser conhecer outras, né, procurar nas redes aí e saber quando vai ter ensaio. Outra informação que temos para trazer aqui, o espetáculo Comer é Arte, que mistura culinária, música, teatro e performance, vai realizar suas últimas sessões no Macunaíma Café, que fica ali na Rua Barão de Monjardim, no centro de Vitória. As datas vão ser 3 e 4 de fevereiro e 9 e 10 de março. Então, são as 4 últimas sessões. Mais informações estão no Instagram macunaíma.café ou no site macunaímacafé.com.br, né? Sem acento, obviamente. Lembrando também outra informação, que a Trupe Barroca apresenta Cantone in Utica, uma ópera em 2 atos de Antônio Vivaldi, montada pela primeira vez na América Latina. Eles usam instrumentos antigos, né, ou réplicas de instrumentos antigos, e essa apresentação vai ser nos dias 5 e 6 de fevereiro, a partir das 19h30, na Casa da Música Sônia Cabral, entrada gratuita mediante inscrição, que deve ser feita online, essa inscrição. Mais informações e o link para se inscrever está no Instagram, @atrupebarroca. Então, são alguns dos nossos recadinhos aí dessa semana. Lembrando que, né, o Século Diário está aí no ar todos os dias com notícias novas, acompanhando aí séculodiario.com.br. Estamos também nas plataformas sociais, no YouTube, é só procurar lá Século Diário, você encontra. Siga, curta, né, inscreva-se para receber as atualizações, e também pedimos para compartilhar nos seus amigos, nos seus contatos, né, para fazer essa informação chegar mais longe, né, da nossa imprensa independente alternativa. É isso, por hoje ficamos por aqui. Semana que vem, né, toda sexta de manhãzinha, o Papo de Repórter está no ar com as informações da semana. Agradecemos a Ivani aqui pela presença representando o Sindilimp, e estaremos também acompanhando aí o decorrer das ações. Tá bom? Até logo. Tchau, tchau. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.